Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a esta aula exclusiva. E primeiramente eu quero deixar claro qual que é o objetivo dessa aula, beleza? O primeiro objetivo dessa aula é fazer você entender o que é o vício na maconha, o que está acontecendo aí na sua vida nesse exato momento, beleza? Se você está aqui é porque eu acredito que você já reconhece que você está viciado em maconha e muito provavelmente você não quer mais isso na sua vida, tá certo? Então eu vou te ajudar a mudar essa realidade e além de te ajudar a entender aí qual que é a sua situação atual, o objetivo dessa aula também é fazer você ter clareza sobre qual que é a forma mais eficiente para você conseguir parar de fumar maconha, parar de recair e parar também de sentir vontade de fumar maconha, beleza? Ou seja, parar de ser atraído para a droga. E o que eu vou te passar aqui nessa aula é parte de um método que eu desenvolvi depois de centenas de horas de atendimento, ajudando centenas de pessoas a saírem dessa situação que provavelmente você se encontra hoje, beleza? Então, saiba, a situação que você está vivendo hoje, eu vivi por alguns anos na minha vida, tá certo? Eu queria parar de fumar maconha, eu tentava parar de fumar maconha, eu tentei por muitas vezes, mas eu simplesmente não conseguia, né? No dia seguinte eu estava lá, fumando de novo. Às vezes eu até conseguia ali ficar um mês sem fumar, mas eu continuava ali sentindo aquela vontade de fumar, às vezes aquela vontade de ir embora, às vezes aquela vontade voltava, mas no fim das contas, uma hora ou outra eu acabava sempre cedendo àquela vontade e acabava ali voltando a fumar maconha. Eu estou te falando tudo isso para você saber que eu lutei contra o vício na maconha por 5 anos da minha vida, tá certo? E eu não desisti. E foi através do conhecimento que eu consegui parar de fumar maconha. Conhecimento da psicologia, da filosofia, do comportamento humano, do cérebro humano e do próprio vício. Foi entendendo a realidade, foi entendendo como as coisas funcionam que eu consegui mudar. E depois disso eu comecei também a ensinar esse caminho que eu tinha percorrido para outras pessoas e eu pude lapidar cada vez mais esse caminho que eu tinha trilhado até eu conseguir transformar esse caminho em um método, tá certo? Então, depois de ter ajudado aí centenas de pessoas a conseguirem parar de fumar maconha, eu criei o método Rollback. Então, esse é o nosso primeiro alinhamento dessa aula. Eu vou te mostrar a situação que você se encontra, o que é estar viciado em maconha, certo? E eu vou te mostrar também qual que é o melhor caminho para você conseguir parar de fumar maconha, parar de recair e parar de sentir vontade de fumar, parar de ser atraído para a droga, beleza? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Feito esse nosso primeiro alinhamento, eu já quero entrar agora no conteúdo propriamente da nossa aula, tá certo? E junto com essa primeira parte do conteúdo, eu quero até fazer também com vocês um segundo alinhamento, tá certo? Que é para quem é essa aula, quem vão ser as pessoas que vão conseguir se beneficiar com o conteúdo que eu vou trazer aqui nessa aula. Eu já quero adiantar aqui para vocês que não vão ser todas as pessoas que estão assistindo essa aula que vão se beneficiar com esse conteúdo, vão ser apenas algumas pessoas, né, que vão conseguir aí fazer um bom proveito de tudo que eu vou passar aqui e você vai entender o porquê disso agora, beleza? Quando a gente fala em parar de fumar maconha, o que a gente está falando? A gente está falando de uma mudança que você quer realizar na sua vida. Você fumava maconha e agora você não fuma mais. Isso é uma mudança, você mudou um comportamento que você tinha. E a terapia cognitivo-comportamental, que é hoje a linha terapêutica mais eficiente e mais usada no mundo inteiro para o tratamento de dependência em cannabis, considera que existem 5 fases da mudança. Então preste atenção que isso aqui é muito importante você entender, beleza? Porque dependendo da fase que você estiver, talvez esse conteúdo aqui não faça sentido para você, ou talvez você simplesmente não consiga tirar o melhor proveito desse conteúdo e colocar em prática as coisas que eu vou te passar aqui nessa aula, beleza? Então vamos lá. A primeira fase da mudança é a fase de pré-contemplação. E o que seria a fase de pré-contemplação? É aquele momento da vida em que a pessoa não tem consciência dos malefícios da droga. É, por exemplo, o militante da maconha, e não só o militante, obviamente, qualquer usuário que não tenha consciência dos malefícios, é aquela pessoa que ela nega a existência do problema. Todo mundo consegue olhar para aquela pessoa e claramente perceber que a maconha está sendo um problema na vida dela, mas a pessoa não consegue enxergar, A pessoa fuma para tudo, fuma várias vezes por dia, deixa de
realizar compromissos para fumar maconha, a pessoa começa a se tornar irresponsável, deixa de se relacionar com as pessoas, deixa de se relacionar com os familiares mais próximos, né? Com a mãe, com o pai, com a avó, com o filho, com a filha, e a vida da pessoa vai ficando ali completamente de lado, porque o foco principal da vida da pessoa é fumar maconha. E aí essa pessoa muitas vezes, né, já tem ali um ritmo de pensamento lento, já tem ali a sua comunicação prejudicada, né? A pessoa não está trabalhando como gostaria, já está perdendo produtividade no trabalho, já desenvolveu até mesmo algumas fobias, né, que a maconha causa na vida da pessoa, fobia social, paranoia, e ela não consegue enxergar, né, que a maconha que está causando tudo aquilo na vida dela. Então esse que é o problema, né? E eu não sei quais prejuízos que a maconha tem causado na sua vida, tá certo? Eu relatei aqui apenas alguns prejuízos comuns que o usuário crônico de maconha relata, mas talvez você não esteja vivendo todos esses prejuízos, tá? Mas a questão é que na fase de pré-contemplação, a pessoa não consegue enxergar que a maconha é um problema, né? Que a maconha está causando uma série de malefícios e, como ela não consegue enxergar, ela vive como se fumar maconha não fosse um problema, tá certo? Então, ela não consegue refletir sobre o uso da cannabis de forma consciente, com clareza da situação. Então, agora que você entendeu o que é a fase de pré-contemplação, você vai perceber que essa aula aqui provavelmente não vai ajudar as pessoas que estão nessa fase. Essa aula aqui é para outras pessoas. Se a primeira fase é a fase de pré-contemplação, a segunda fase da mudança é o estágio de contemplação. É quando o indivíduo começa então a tomar consciência dos malefícios da maconha. É quando a pessoa começa a perceber e a admitir que a maconha realmente está causando ali alguns problemas na vida dela, tá certo? E aí a pessoa começa a entrar numa espécie de conflito interior. É como se a pessoa fosse pega ali de surpresa, né? Ela não estava esperando por aquilo. E isso acontece porque muitas pessoas têm uma visão positiva da maconha. Muitas pessoas consideram a maconha uma planta sagrada, uma planta medicinal, né? Acham que não tem problema nenhum fumar maconha. A coisa mais comum de se ouvir entre os maconheiros é que maconha não é droga, né? Isso acontece por vários motivos. A cultura da cannabis tem crescido muito no mundo inteiro e, infelizmente, né, de uma forma muito negativa, distorcendo a realidade do que é fumar maconha de fato, né? E criando aí uma série de argumentos falaciosos, né, se aproveitando das propriedades medicinais que existem na planta maconha para justificar o ato de fumar maconha, o que a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Mas, enfim, a questão é que a pessoa, ela muitas vezes, a maioria das vezes, não estava esperando chegar àquela conclusão de que a maconha pode estar fazendo mal a ela, e aí nesse momento, muitas vezes, a pessoa começa a se fazer vários questionamentos, né? Será que dá para fumar maconha só no final de semana? Será que eu consigo fumar só de vez em quando? Será que eu consigo controlar o uso? E aí a pessoa começa a cogitar a possibilidade, né, de fazer algum uso de forma que aquilo não traga prejuízo. A pessoa começa a pensar que está usando demais realmente e que ela precisa, na verdade, é de dar um tempo, né? Ela precisa diminuir o consumo, controlar o consumo, né? Usar de forma mais inteligente. E essas são algumas características da pessoa que está nessa segunda fase da mudança, né? E esse é um movimento natural, tá? Você tem que entender isso aqui. Ninguém sai da posição de defensor da cannabis, de usuário que nega os malefícios, para tomar a decisão de parar de fumar definitivamente, né? É muito difícil isso acontecer, né? Existe aí uma distância entre essas duas realidades, existe um espaço que é justamente esclarecido pelas fases da mudança que você está entendendo agora. Primeiro, a pessoa não tem consciência nenhuma do problema, ela está naquela fase de negação do problema. Depois, num segundo momento, ela começa a admitir a possibilidade de existir um problema, mas ainda com uma certa resistência, principalmente por causa da força da cultura canábica, e a gente vai falar mais sobre a cultura canábica ainda nessa aula, tá certo? E aí então, depois de ter passado por essas duas fases, a pessoa começa a realmente enxergar a realidade com clareza, ela começa a enxergar realmente os malefícios que a maconha está causando na vida dela.
E aí ela chega na terceira fase da mudança, que é a fase de preparação, tá certo? Que é quando a pessoa toma uma decisão interior, ela decide dentro dela que ela vai parar de fumar maconha. A decisão ainda não foi colocada em prática, mas dentro da pessoa ela já tomou aquela decisão de que realmente vai parar, de que é preciso parar, de que fumar maconha é algo negativo, né? Ela já tem ali clareza dos malefícios, ela já tem consciência de que tem o problema da dependência, inclusive, né? A pessoa ela já tem consciência de que não é possível fazer nenhum tipo de uso esporádico, de que não é possível fumar só uma vez, de vez em quando, numa festa, numa ocasião especial. Ela já entendeu que não é assim que a coisa funciona. Quando você tem o problema do vício, é necessário cortar com o uso completamente. Uma faísca é capaz de gerar uma fogueira. Infelizmente, a maioria das pessoas leva alguns anos, né, para chegar a essa conclusão, para ter esse aprendizado. A maioria das pessoas por aí decide parar, consegue parar por um tempo, depois decide fumar só no final de semana e aí, daqui a pouco, quando vai ver, está fumando todo dia novamente. Então, a pessoa nesse estágio de preparação muitas vezes já passou por tudo isso várias vezes e já aprendeu com o erro, né? Já sofreu muito por causa do vício e dessa vez ela está realmente decidida e comprometida com a mudança, tá certo? E a terceira fase é caracterizada pelo desenvolvimento de um plano de ação. Esse plano de ação pode ser desenvolvido de forma intuitiva pela própria pessoa ou pode ser desenvolvido também com a ajuda de um profissional, né, com técnica e seguindo uma estrutura já pré-definida, né, que vai facilitar a pessoa fazer um plano de ação que seja realmente eficiente. Geralmente, o primeiro plano de ação da pessoa, ela faz de forma intuitiva. Então, a pessoa chega lá, né, e decide que ela vai jogar a maconha fora, decide que vai jogar a cedo, de chavador, o bong, vai jogar tudo fora, decide também o que ela vai fazer se ela sentir vontade de fumar, né? Se eu sentir vontade de fumar, eu vou ligar para um amigo meu, ou então eu vou sair para correr, eu vou assistir um vídeo lá no canal Nubec, ou então eu vou sair para correr escutando um vídeo lá do canal Nubec, tá certo? Muita gente traça esse tipo aí de estratégia de enfrentamento. É uma estratégia de enfrentamento muito eficiente, é uma forma de você lidar com a abstinência que vai te ajudar, beleza? E aí a pessoa planeja também quais hábitos e comportamentos novos ela vai começar a implementar nesse momento de mudança. E aí ela decide começar, por exemplo, a ler mais, ela decide visitar alguns familiares com mais frequência, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa se afasta dos familiares. E dessa forma intuitiva, a pessoa vai ali desenvolvendo um plano de ação, sem saber bem que ela está fazendo isso, ela só está ali, né, estabelecendo ações que ela vai tomar no momento da mudança, e isso a gente chama de plano de ação, beleza? E por que eu falei que a gente, né, vai fazer aqui um segundo alinhamento nessa aula? Justamente porque essa aula não foi planejada para a pessoa que está lá na fase de pré-contemplação, né, obviamente, e nem para a pessoa que está também na fase de contemplação. Eu até posso fazer uma aula aí falando com essas pessoas e quero fazer essa aula, inclusive, mas, né, a abordagem ela tem que ser diferente, tem que ser outra. Eu tenho que fazer a pessoa ter consciência do problema, né? Eu tenho que ajudar ela a enxergar a realidade que ela está vivendo com clareza. E aqui eu estou falando com você que já enxergou a realidade com clareza, você que já tem consciência, você que já quer mudar, você que já está se preparando para a mudança, ou talvez você até já tenha passado dessa fase de preparação e você já tenha tomado inclusive alguma decisão concreta na direção da mudança, que é justamente a quarta fase, que é a fase de ação. Então, a fase de ação é quando você realmente toma a decisão prática de parar de fumar maconha. Você chega lá, né, e joga a tua maconha fora, joga teu bong de chavador, joga tudo fora. Você para de frequentar aqueles ambientes que você costumava usar droga. Você coloca em prática todas aquelas mudanças que você se planejou para fazer na fase de preparação. E esse é justamente o momento de ação, um momento de mudança, e é também um momento onde você vai encontrar os desafios e as dificuldades. E é aqui que muita gente começa a perceber a real gravidade do problema. A pessoa decide parar e aí muitas vezes ela percebe que a situação é mais difícil do que ela imaginava, e aí a pessoa não consegue parar e acaba recaindo, né? Num dia ela joga tudo fora e no outro dia ela compra tudo de novo. Você já passou por isso?
eu já passei por isso e eu sei exatamente como é, certo? E aí a pessoa não entende ali o que está acontecendo na vida dela e muita gente desiste justamente nessa fase por não ter a orientação correta, por não saber que é assim mesmo. O vício é considerado uma doença crônica. Por mais que a pessoa tenha consciência dos malefícios da maconha, por mais que a pessoa tenha consciência do vício, por mais que a pessoa queira parar, isso muitas vezes não é suficiente e muitas vezes ela não esperava que ia ser tão difícil assim. Isso porque a droga, ela mexe com a estrutura do seu cérebro, ela altera a forma como os seus neurônios se conectam e depois de anos de uso contínuo da droga, essa alteração, toda essa desregulação neuronal vai se agravando cada vez mais, vai se acentuando. E aí só quando você para que o seu cérebro ele vai começar ali lentamente a voltar ao funcionamento natural. E você vai passar nesse período pelo que a gente chama de fase de abstinência, a crise de abstinência. E junto com a abstinência, que causa uma série de desconfortos fisiológicos, emocionais, tem a parte também comportamental, Você desenvolve ali uma memória aditiva. Você fumava para tudo, então para imaginar. Agora o seu cérebro ele associa as situações do teu dia a dia com fumar maconha. Então você vai comer um bis, por exemplo, olha só esse exemplo que ia acontecer comigo. Eu ia comer bis e aí daqui a pouco eu estava querendo apertar o papelzinho do bis. Por quê? Porque o meu cérebro ele tinha associado aquele formato de papel com a seda. E aí você vai para a praia e automaticamente você sente vontade de fumar maconha, Porque toda vez que você ia para a praia, por exemplo, você fumava maconha. E aí você escuta uma música e aquilo te retoma a vontade de fumar maconha. Você encontra uma pessoa que você costumava sempre fumar junto e você acaba sentindo vontade de fumar só de encontrar ela. E aí você vai percebendo em várias situações do teu dia a dia. E isso acontece porque o vício na maconha ele instala muitos gatilhos. Assim como existe o gatilho, por exemplo, do café e do cigarro. A pessoa sempre que tomava um café fumava também um cigarro e aí ela para de fumar. Mas quando ela vai tomar aquele café, ela sente também vontade de fumar, porque o cérebro condicionou, o cérebro fez essa associação entre uma coisa e outra. Dependendo da sua realidade, dependendo do quanto você fumava maconha, tudo na sua vida hoje, ou muitas coisas podem ser um gatilho. Então você fumava antes, de ir no mercado, e agora toda vez que você vai no mercado, você sente aquela vontade de fumar, antes de ir, porque foi associado. Então, nessa fase de ação é quando você começa ali a perceber na prática qual que é a gravidade realmente do vício. E antes da gente entrar aqui na quinta fase da mudança, deixa eu te explicar aqui uma coisa que é muito importante você saber, você ter esse conhecimento. Como é que o seu cérebro ele aprende qualquer coisa? Basicamente de duas formas, Através de um forte impacto emocional e através de repetição, beleza? Os traumas, por exemplo, geralmente eles são gerados ali a partir de um forte impacto emocional. Você passa por uma situação, onde você tem ali um sofrimento muito grande, uma emoção muito grande, um abuso, uma rejeição, enfim. E a partir daquela experiência emocionalmente impactante, você tira um aprendizado, inconsciente ou consciente, na maioria das vezes inconsciente. E você passa a se comportar de uma determinada maneira na sua vida. Uma pessoa que foi rejeitada ou abusada, por exemplo, ela pode ter passado por um sofrimento tão grande e por não saber lidar com aquela situação, com aquele sofrimento, ela pode acabar se fechando para outros relacionamentos e ela pode, inclusive, inconscientemente se tornar uma pessoa antipática como forma de autodefesa, para repelir mesmo as pessoas à sua volta e não correr o risco de passar por aquela situação ali novamente. Só que a pessoa ela não tem consciência de que isso está acontecendo. Ela não sabe por que ela é antipática. Ela teve uma experiência, uma rejeição, ela tirou um aprendizado, não confiar mais nas pessoas e por ter sido muito forte aquela emoção, aquele aprendizado se enraizou nela e mudou a forma dela de enxergar o mundo e de se relacionar com as pessoas. E aí a pessoa passa a agir no mundo de acordo com aquele aprendizado, A pessoa passa a enxergar toda a realidade de acordo com aquele aprendizado. Ou seja, aquele aprendizado foi internalizado dentro da pessoa. Mas grande parte dos aprendizados que a gente tem na vida não vem dessas experiências de forte impacto emocional,
mas vem da repetição. A nossa forma de pensar, inclusive, a nossa forma de enxergar o mundo, né? Você ser otimista ou pessimista, por exemplo, grande parte disso foi aprendido através da repetição. E os aprendizados adquiridos a partir da repetição são tão fortes quanto os aprendizados vindos das experiências de forte impacto emocional, percebe? Então, depois de um tempo, repetindo um comportamento, ele se torna a sua forma de ser, a sua forma automática de agir no mundo. Foi assim que você aprendeu, por exemplo, a escovar o dente. Você repetiu tanto, por tanto tempo, que hoje em dia você nem pensa mais em escovar o dente. Você simplesmente escova o dente todos os dias. Você não precisa pensar nisso, você não precisa se convencer de que aquilo ali é bom, de que você tem que escovar o dente hoje. Você não tem que gastar quase nenhuma energia mental para decidir escovar o dente. Por quê? Porque você repetiu, até que aquele comportamento se tornou automático. E o vício é exatamente isso. O vício é um comportamento automático. Você não precisa pensar para fazer. Automaticamente você chega em casa e aperta um baseado. É ou não é assim? E um agravante do vício na maconha é que o ato de fumar a maconha ele foi aprendido através da repetição e muitas vezes também através de um forte impacto emocional. Talvez, provavelmente, as primeiras vezes que você fumou, você estava ali com seus amigos, vocês estavam se divertindo, foi muito legal, foi muito bom, vocês riram muito, foi emocionalmente muito impactante, foram emoções positivas muito fortes, percebe? E aí o que acontece? Quando você junta a repetição com um forte impacto emocional, você reforça ainda mais profundamente aquele comportamento e talvez isso tenha acontecido com a maconha na sua vida. E por que é importante você saber disso tudo? Por que eu estou te falando disso tudo? Porque nesse momento de ação, e presta atenção, nesse momento de mudança, você não pode deixar o seu comportamento cair no automatismo. Se você simplesmente viver a tua vida e deixar as coisas acontecerem naturalmente, de forma automática, você vai acabar voltando a fumar. Então, nessa quarta fase de mudança é uma fase onde você precisa estar constantemente consciente, você precisa estar constantemente se autoanalisando, se auto-observando, percebendo os gatilhos que estão despertando em você vontade de fumar maconha, percebendo os seus pensamentos, você precisa estar atento. Se existe ali algum pensamento querendo te convencer de fumar, que pensamento é esse? Como é que você confronta esse pensamento? Certo? Você precisa perceber também as suas emoções, como é que você tem lidado com as suas emoções, porque se você entrar no piloto automático, a probabilidade é que você acabe recaindo, porque fumar maconha é um comportamento automático na sua vida que foi instalado no seu cérebro através da repetição. Você repetiu muitas vezes, E provavelmente também através de um forte impacto emocional. Então você imagina a força desse comportamento na sua vida, beleza? Então essa é a quarta fase de mudança e a quinta fase é o que a gente chama de manutenção. Agora você já conseguiu se distanciar da droga, tá certo? Você já conseguiu passar por aquele primeiro período mais intenso, você já mudou, agora você já está vivendo uma nova realidade, uma nova rotina, novos hábitos, novos comportamentos, novas amizades. O ideal é que nesse momento da sua vida, a sua vida já esteja completamente outra, completamente diferente da época em que você usava a droga. E agora você precisa só manter essa nova vida, manter essa nova realidade que você construiu depois que você parou de fumar maconha, beleza? E assim como a mudança tem fases, como a gente viu, a mudança também possui níveis. As fases são as etapas, Como a gente viu ali, existe uma lógica presente nas fases da mudança. A pessoa ela sai daquele estado de negação completa, ela vai ali gradativamente tomando consciência do problema, ela começa então a enxergar as coisas com mais clareza, ela se prepara para fazer alguma coisa a respeito daquela situação que ela está vivendo, até que essa pessoa então entra em ação, implementa a mudança e depois ela tem que só manter aquela mudança, ela consolida aquela nova realidade. Então,
você percebe que quando a gente fala sobre as fases da mudança, a gente imagina ali uma linha horizontal, né? Onde no decorrer do tempo a pessoa ela vai passando por cada uma dessas 5 etapas. E além dessa linha horizontal, que são as fases da mudança, existe também uma linha vertical, que são os níveis de profundidade da mudança. Existem mudanças que são mais rasas e existem mudanças que são mais profundas. Por exemplo, você mudar de rua, né, é relativamente uma mudança rasa. Você mora numa rua e você vai se mudar para a rua do lado. Então você pode imaginar que essa é uma mudança muito simples, muito pequena na sua vida. Agora, se você se torna pai ou se você se torna mãe, né, é uma mudança muito mais profunda que acontece na sua vida, percebe? Quando você muda de casa, existe ali uma mudança espacial, né? A sua vida muda, mas em um nível ali relativamente pequeno. Agora, quando você tem um filho, ocorre uma mudança num nível muito mais profundo, no nível de identidade. Você se torna uma outra pessoa. Agora você é pai ou é mãe, percebe? Isso muda quem você é. E quando você fuma maconha por um longo período de tempo, muitas vezes isso muda quem você é no mesmo nível de profundidade, né, do que se tornar pai ou mãe, né, ou seja, no nível de identidade. Né? Então a pessoa passa a se considerar como maconheira, percebe? E muitas vezes as próprias pessoas em volta dela também passam a enxergar ela dessa forma, né? Passam a enxergar essa pessoa como maconheira. Isso vai depender, obviamente, aí da realidade de cada pessoa. Algumas pessoas assumem para a sociedade que são usuários, outras pessoas preferem não assumir, mas de qualquer forma, dentro da pessoa existe essa mudança de identidade. Né? Todo mundo que fuma maconha todo dia, de alguma forma, em algum grau, se considera maconheiro. Alguns são militantes, outros são só usuários, mas todos se reconhecem de alguma forma como maconheiros, porque você faz aquela atividade todo dia. Então não tem como você fazer ali uma atividade todos os dias e não levar aquilo para a tua identidade. Né? Isso não tem como. Então, agora que a gente já entendeu aqui quais são as fases da mudança e a gente já entendeu também que existem níveis de profundidade na mudança, vamos entender mais detalhadamente que quais são esses níveis de profundidade, tá certo? E vamos entender também como a maconha age em cada um desses níveis, beleza? Para você entender aí claramente quais são as mudanças que você tem que fazer caso você queira parar de fumar maconha, parar de recair e parar também de sentir vontade de fumar maconha, beleza? E nesse momento da aula você vai entender também por que algumas pessoas conseguem parar e por que outras pessoas não conseguem, por que algumas pessoas param, mas continuam sempre sentindo vontade de fumar e por que outras pessoas param e não sentem mais vontade de fumar. Isso tudo tem a ver com o nível de profundidade da mudança que a pessoa realiza na vida dela. Né? Você pode até conseguir parar fazendo uma mudança ali rasa na sua vida, mas talvez você continue sentindo vontade de fumar para sempre, né? E aí você pode acabar recaindo mesmo depois de muito tempo longe da droga, entende? Então, se você age num nível mais profundo, aí sim você realmente consegue fazer mudanças mais duradouras e não sentir mais vontade de fumar, o que obviamente, né, vai facilitar aí a sua vida para que você não recaia novamente, beleza? Então, como a gente viu, né, você repetiu muitas vezes ali o ato de fumar maconha, muitas vezes durante muitos anos na sua vida. Esse comportamento foi reforçado no seu cérebro pela onda da maconha, né, que fez você continuar usando cada vez mais até você se viciar na maconha. Então, existe um princípio na natureza que o Newton ele observou, que é a lei da ação e reação. E, na verdade, muito antes do Newton falar sobre a lei da ação e reação, né, essa já era uma sabedoria popular há milênios, né, o que a gente conhece como a lei da semeadura, ou a lei do retorno, ou a lei da causa e do efeito. Tem vários nomes essa lei, chame como quiser. A grande questão aqui é que para toda ação existe uma consequência. É como se cada ação fosse uma semente que você planta e conforme você faz uma mesma ação, você vai regando aquela semente. Então, imagine que o primeiro baseado que você fumou foi uma semente que você plantou no seu cérebro.
O segundo baseado que você fumou, você foi lá e regou aquela semente. E você foi fumando e regando aquela semente no seu cérebro, até que aquela semente ela criou, né, raízes e começou a se transformar numa árvore. E você foi fumando maconha durante anos e anos e anos, todos os dias da sua vida, e aquela árvore ela foi crescendo, até que um dia essa árvore começou a dar frutos. E hoje em dia, então, o que é o vício na sua vida? O vício é justamente uma árvore enraizada dentro de você, dando frutos. E os frutos do vício são justamente todos os prejuízos que você tem sentido aí no teu dia a dia, na tua vida, por consequência do uso contínuo da maconha. E agora, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar essa árvore aí do vício pela raiz, beleza? E o que muitas pessoas fazem, né? Infelizmente, por falta de conhecimento, quando elas decidem parar de fumar maconha, elas apenas cortam os galhos dessa árvore, né? Porque a pessoa ela não sabe, na verdade, qual que é a raiz do problema, qual que é a raiz do vício. E qual que é o problema? Né? O que acontece quando você corta os galhos de uma árvore? Você dá força para ela. Quando você corta só os galhos da árvore, você está podando a árvore, você não está resolvendo o problema de fato, né? E aí a pessoa para de fumar por um tempo e quando ela recai, ela acaba voltando muito pior do que antes. Assim como uma árvore, quando ela é podada, ela começa a crescer com muito mais energia, com muito mais vigor. Então, talvez você já tenha passado por essa situação, talvez você já tenha ouvido algum relato de alguém que passou por essa situação, tá certo? E é justamente isso que pode acontecer caso você não elimine as raízes do vício, caso você fique aí só cortando os galhos. Então, essa aula aqui é fundamental para você entender quais são as raízes do vício. Então, vamos entender aqui quais que são os níveis de mudança, quais que são essas raízes aí que prendem uma pessoa no vício, né? E assim como em uma árvore, existem raízes que estão ali mais próximas da superfície e por estarem mais próximas da superfície são mais fáceis de serem arrancadas. E existem raízes que estão num nível mais profundo e por isso é mais difícil da gente conseguir chegar nessas raízes para conseguir arrancar elas. Nem sempre é simples arrancar essas raízes profundas, dá trabalho, exige esforço, tá? Eu preciso te falar isso, mas é sempre possível, beleza? O que a gente vai ver agora então é a pirâmide dos níveis neurológicos, criada pelo autor Robert Dilts, que é considerado aí um dos criadores da programação neurolinguística, beleza? E ele explica aí pra gente, através dessa pirâmide dos níveis neurológicos, quais que são os níveis de profundidade da mudança no nosso cérebro, beleza? Então, o primeiro nível da mudança, a base aí dessa pirâmide é justamente, como a gente viu, o ambiente. Então, teoricamente, a mudança mais fácil de se realizar é a mudança do seu ambiente, beleza? É só você sair de um lugar e ir para o outro. Pronto, você mudou o seu ambiente. E é claro que para você mudar o seu ambiente, você tem que querer isso, né? E mudar o seu ambiente muitas vezes envolve também você mudar suas amizades, né? Você parar de conviver com pessoas que você gosta. Então, você tem que estar disposto a fazer novas amizades, a conhecer novas pessoas, mas isso é relativamente fácil se comparado com os outros níveis da pirâmide. Então, essa é uma raiz que está ali próxima da superfície, é fácil a gente chegar nessa raiz aí para cortar ela, beleza? A segunda raiz, tá? O segundo nível ali de profundidade da mudança é o comportamento. Então, mudar de ambiente, como a gente viu, é só você sair de um lugar e ir para outro lugar, beleza? Mudou de ambiente. Já mudar um comportamento é um pouco mais complexo, né? Envolve uma mudança a nível cerebral, porque, como a gente viu, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele tende a automatizar comportamentos a partir da repetição, não é isso? E você só repete um comportamento se você tiver algum benefício com aquilo, tá certo? Você tem que ter alguma recompensa. Todo comportamento é reforçado por alguma recompensa. Se você bebe água, por exemplo, você mata a sede, né? E você sente aquela saciedade, não é isso? E isso te estimula a repetir aquele comportamento de beber água. Se você conversa com um amigo, né, e aquilo é bom para você, você sente que ele te entendeu, você entendeu ele, houve troca, houve empatia, houve amizade, né? Isso tudo são reforçadores, o que vai fazer você querer conversar com aquela pessoa mais vezes. E o reforçador do ato de fumar maconha
é justamente a onda da maconha, juntamente ali com aquela super liberação de dopamina que a maconha proporciona no seu cérebro. São níveis de dopamina maiores do que em qualquer outra atividade natural que você possa ter no seu dia a dia, né? Ou seja, a maconha libera uma super recompensa depois de você fumar ela, e isso é um reforçador muito forte para você continuar usando aquela substância, para você querer usar aquela substância de novo, certo? Então, o grande problema disso tudo é que o nosso cérebro, ele não consegue processar, né, esse hiperestímulo, e isso com o tempo vai alterando a comunicação dos seus neurônios, vai alterando realmente a estrutura do seu cérebro, até que você começa a criar o que a gente chama de tolerância, né, o que faz você precisar de cada vez mais droga, ou seja, fumar maconha é insustentável, tá certo? Então, o comportamento é o segundo nível da nossa pirâmide, aí, o segundo nível de mudança, beleza? E o terceiro nível da pirâmide, então, são as suas capacidades. É você aprender uma nova habilidade. Quando você aprende uma nova habilidade, o seu comportamento também muda, porque agora você é capaz de fazer coisas que você não era capaz. Então, se você aprende a tocar violão, por exemplo, né, se você se torna capaz de tocar violão, o seu comportamento no encontro de família vai ser outro, ou pelo menos pode ser outro, né? Você passa a ter a possibilidade de tocar violão naquele ambiente. Então, uma coisa interessante, né, de você entender aí a respeito da pirâmide dos níveis neurológicos é que quando você muda um nível, você muda também todos os níveis abaixo. Quando você aprende uma nova capacidade, por exemplo, né, você aprendeu a falar inglês, agora você é capaz, né, de falar inglês. Você se torna também capaz de mudar o seu comportamento e também o seu ambiente que estão abaixo da capacidade. Agora você é capaz de viajar para lugares que você não era capaz por não saber inglês, tá certo? Então, quando você muda a sua capacidade, você muda também o seu comportamento e o seu ambiente, beleza? E por isso é tão importante você desenvolver algumas habilidades básicas para você conseguir parar de fumar maconha, como por exemplo, inteligência emocional e autoconsciência. Essas duas habilidades são fundamentais, porque quando você cria novas capacidades, você age num nível acima do comportamento e essas novas capacidades te possibilitam mudar o seu comportamento. E o quarto nível da pirâmide são as suas crenças. É você mudar aquilo que você acredita sobre o mundo, sobre as pessoas e inclusive sobre si mesmo. Então, se você acredita, por exemplo, que você é capaz de realizar algo na sua vida, você vai lá e realiza. Pode até ser que dê errado, né? Pode ser que não dê certo, mas você foi lá e fez, porque você acreditava que era capaz. Mas, se você acredita que você não é capaz, você nem sequer chega a tentar, você nem sequer chega a fazer, afinal de contas, por que você vai agir se dentro de você já tem ali a certeza, você já tem a crença de que você não vai conseguir? Então, veja como a mudança de crença é uma mudança realmente profunda. Se você acredita, por exemplo, que a maconha é uma droga, assim como a cerveja, e você bebe cerveja naturalmente, né? Qual que é a tendência? A tendência é você se perguntar, bom, por que não fumar maconha? Se é a mesma coisa e eu uso o que é cerveja. Agora, se você acredita que a maconha é uma droga como o crack ou como a cocaína, né? E você nem sequer cogita usar o crack, cogita usar a cocaína na sua vida, qual que é a tendência? A tendência é você também não cogitar usar maconha, percebe? Então, essa aí é uma mudança no nível de crenças. O quinto nível são os valores, tá? E os valores e as crenças, eles estão muito conectados. Quando a gente mexe numa coisa, a gente mexe também na outra e vice-versa. Alguns autores, inclusive, até colocam esses dois níveis juntos, como se fosse uma coisa só, justamente porque quando você mexe um, você mexe o outro, às vezes é muito difícil você conseguir separar uma coisa da outra. Quando você muda o valor, você muda o quê? Você muda prioridades dentro de você, né? Se você passa a valorizar ao máximo a sua saúde, por exemplo, e você passa a fazer disso o seu principal valor de vida, sua saúde física, sua saúde mental, a sua saúde, né, emocional, espiritual, as chances de você querer usar uma droga são muito baixas, percebe? Porque existe algo maior que você escolheu olhar, tá certo? Que é a sua saúde.
E a droga, né, você sabe que ela destrói a sua saúde. Então, quando uma pessoa passa a valorizar maximamente a sua saúde, o ato de fumar maconha, o ato de usar qualquer droga que seja, simplesmente deixa de fazer sentido e outras coisas, né, passam a fazer muito mais sentido. Se alimentar bem, se exercitar, cuidar da saúde de outras formas. Então, quando você muda um valor, você muda também as suas crenças, você muda as suas capacidades, seu comportamento, seu ambiente, tudo aquilo ali que está abaixo dos valores, tá certo? E é por isso que é tão importante você ter clareza dos seus valores, é tão importante você se conectar com os seus valores cada vez mais, viver a sua vida de acordo com os seus valores, né? E é por isso, inclusive, também que nos meus atendimentos, na primeira ou na segunda sessão, eu sempre conduzo os meus pacientes por um exercício onde eles conseguem ter essa clareza, né? Clareza do que realmente eles mais valorizam na vida, para que eles consigam ali viver a vida deles de acordo com aquilo que realmente é valoroso, tá certo? E eu recomendo que você faça isso também na sua vida, pare para entender aí o que é realmente valoroso na sua vida e comece a viver a sua vida de acordo com esses valores. E isso é fundamental, né? Porque muitas vezes, o que acontece? O vício deixa a pessoa totalmente desnorteada na vida, né? Totalmente perdida. E parte do processo, né, de abandonar o vício é justamente se reencontrar na vida, construir uma nova realidade, beleza? Então, o sexto nível neurológico de mudança é justamente a identidade. E aqui a gente já está falando realmente de um nível muito mais profundo, a gente está falando de quem você é e de quem você quer se tornar, de quem você quer ser, tá certo? Então, como eu dei o exemplo lá no início, né, quando você se torna pai ou mãe, você passa a enxergar toda a sua realidade de outra forma. E por que, né, que ser pai e ser mãe muda a vida da pessoa completamente? Justamente porque essa é uma mudança que ocorre no nível de identidade. A sua forma de enxergar o mundo muda, a sua forma de se relacionar com as pessoas muda, os seus valores mudam, as suas capacidades, comportamentos, ambientes, tudo muda, percebe? Porque é uma mudança que ocorre num nível muito profundo. Mas é claro também que você pode se tornar pai, por exemplo, mas não assumir isso para a sua identidade, não abraçar a paternidade, né? Se você não traz isso para a sua identidade, se você não aceita e abraça a paternidade, né, certamente isso vai ter muito menos impacto na sua vida. Assim como tem gente que se torna adulto, mas continua agindo como adolescente, né? A pessoa não entendeu ainda que ela é adulta, né? Ela ainda não abraçou a identidade de ser adulto, né? Que envolve ser responsável, né? Ser útil, fazer o que tem que ser feito, enfim. O nível de identidade é realmente um nível muito profundo e determinante na sua vida. Por isso que parte da mudança efetiva para você realmente conseguir parar de fumar maconha, parar de recair e parar de sentir vontade envolve uma mudança no nível de identidade. Se você não faz essa mudança no nível de identidade, as chances de você passar a sua vida inteira lutando contra o vício são muito grandes, beleza? Então, vamos para o sétimo nível. O sétimo nível é o propósito. O propósito é algo realmente muito maior, é algo que transcende até mesmo a tua própria identidade, é algo que está acima de você. O propósito é como um chamado que você tem para uma missão, e isso muda inclusive a forma como você se vê, né? É a famosa jornada do herói, quem nunca viu aí no cinema, né? A famosa jornada do herói acontecendo. O cara estava lá vivendo a vida tranquilo no meio do mato, e aí, né, ele mesmo não se via como herói, mas aí o que acontece, né? Um certo dia vem um chamado de fora, alguém disse para ele que só ele podia resolver aquele problema, né, alguma situação específica, e que o mundo inteiro dependia dele, a salvação do mundo estava nas mãos dele. Dependia do conhecimento dele, dependia da força dele, enfim, dependia dele de alguma forma. Se ele não fosse lá e fizesse alguma coisa, o mundo ia acabar, a humanidade ia acabar. E aí essa pessoa se encontra numa posição que é como se ela não tivesse muita escolha, percebe? Não tem muito que ela possa fazer, é maior do que ela, né? Meio que não importa a vontade da pessoa, porque se a salvação do mundo depende de você fazer alguma coisa que só você sabe,
você tem a obrigação moral, né, de ir lá e fazer e salvar o mundo, tá certo? Então, geralmente é assim que acontece aí numa boa parte dos filmes que a gente assiste, né, que seguem aí essa estrutura de roteiro já muito conhecida no cinema, que é a famosa jornada do herói. E aí o que acontece? Aí a pessoa vai lá, aceita o chamado e vai resolver o problema. E olha só o que acontece. Quando ela aceita o chamado e vai resolver o problema, isso faz ela começar a se ver de fato como herói. Então percebe? O propósito muda a identidade, que vai mudar todos os níveis abaixo. E como é que isso tudo pode te ajudar então a parar de fumar maconha, tá certo? Isso que é o mais importante. Vamos fazer agora essa conexão de tudo que a gente está conversando com o vício na maconha, para você entender na prática. Quando você tem consciência dos níveis de profundidade da mudança, você pode fazer uma escolha. Você pode escolher fazer uma mudança realmente mais profunda, uma mudança na sua identidade, uma mudança no seu propósito. Eu já ajudei muitas pessoas a parar de fumar maconha e eu posso te dizer que sem uma mudança realmente profunda, sem uma mudança de identidade e de propósito, é muito mais difícil a pessoa conseguir parar. É possível? Sim, é possível, mas não para todo mundo, né? E o que eu estou falando aqui serve para qualquer pessoa, em qualquer situação. Mudança de identidade e mudança de propósito é transformação genuína, né? É o que os gregos chamavam de metanoia. É uma mudança real, uma mudança que não volta mais. Então, assim, tem gente que consegue parar só mudando de ambiente, né? A pessoa para de ver os amigos maconheiros e pronto, ela consegue parar. Mas tem gente que não, percebe? Eu, né, comigo não foi assim. Então, quando eu digo que todo mundo é capaz de parar de fumar maconha, é porque todo mundo é capaz de parar de fumar maconha. Se você fizer as mudanças certas, você vai conseguir parar. Mas você tem que estar disposto a mudar, tá certo? E mais do que isso, né, você tem que ser humilde, né, e pedir ajuda. A gente tende sempre a minimizar a situação. A gente tende a achar, né, que a gente consegue resolver tudo na nossa vida sozinho, né? Eu era muito assim também, mas eu fui aprendendo que nem tudo na vida dá para eu resolver sozinho. Às vezes a gente precisa pedir ajuda e não tem problema nenhum reconhecer que a gente precisa de ajuda em algumas situações, tá certo? Então esse é um ensinamento do vício. O vício ele te torna humilde, se você quiser ser humilde. Então a gente tem que saber lidar bem com essa necessidade que a gente tem de precisar de ajuda em alguns momentos, tá certo? E pedir essa ajuda em alguns momentos realmente, essa ilusão de que você é autossuficiente, né, pode acabar aí te fazendo ficar preso no vício por mais alguns anos, desnecessariamente, beleza? Saiba disso. Contar com a ajuda de outras pessoas é parte fundamental no processo para você conseguir parar de fumar maconha e se manter longe da droga, beleza? Então, esse é o caminho aí para você conseguir parar de fumar maconha, parar de recair e parar também de sentir vontade de fumar, beleza? Então, você já sabe agora, você tem que fazer mudanças em todos esses níveis, mudanças de ambientes, mudanças de comportamentos, capacidades, crenças, valores, identidade e propósito. E vamos entender agora como é que isso tudo aí se relaciona com a maconha, vamos entender na prática, né, como a maconha mudou cada uma dessas áreas na sua vida, beleza? O primeiro passo dessa mudança, na grande maioria dos casos, né, aconteceu justamente com a inserção em um ambiente de pessoas que fumam. Muito provavelmente você começou a fumar com alguém em algum momento da sua vida. Você não fazia ideia do que era a maconha, você não fazia nem ideia de que existia a maconha, e alguém foi lá e te ensinou o que era a maconha, alguém te apresentou a maconha e alguém te convenceu de que aquilo ali era uma coisa legal. E isso pode ter acontecido de forma direta ou até mesmo de forma indireta, né? De repente você viu em algum filme, você viu algum artista que você admirava fazendo algum tipo de apologia ou até mesmo usando a maconha, né? Falando alguma coisa a respeito, e a partir dali você não viu nenhum problema em experimentar, talvez você tenha ficado um pouco curioso e aos poucos você foi se envolvendo com a maconha, tá certo? Então, como a gente viu, os níveis de mudança, eles são como raízes, sendo os ambientes as raízes mais superficiais e a identidade e o propósito as raízes mais profundas. E, como toda árvore, não tem como você criar
as raízes mais profundas sem antes você criar as raízes superficiais. E foi exatamente assim que você se viciou em maconha, né? Primeiro criando essas raízes mais superficiais, fumando ali, né, na roda dos maconheiros, com os seus amigos, frequentando ambientes onde todo mundo usava a maconha, onde o uso da droga era algo normalizado, e logo depois, né, de você se inserir nesse ambiente e dessas primeiras raízes mais superficiais começarem a surgir, a maconha começou então também a mudar o seu comportamento, né? Você passou a mudar a sua forma de ser, você foi sendo ali moldado por aquele ambiente, né, de usuários da maconha. E tudo isso aconteceu sem você perceber, sem você saber que você estava passando por um forte processo de mudança. E ali você foi aprendendo as gírias das pessoas que fumam maconha, e aí você foi começando a usar aquelas gírias, você foi começando a mudar a sua forma de falar, né, a sua forma de se comunicar. Muitas vezes você, né, começa também a mudar a sua forma de se vestir, mudar o cabelo, você bota um brinco, você faz uma tatuagem, você começa a ouvir músicas que você não ouvia, você começa a consumir conteúdos que você não consumia. E isso tudo são mudanças no seu comportamento. E aí você começa a se sentir parte daquele meio. E isso é muito bom, a gente se sente bem com isso, a gente tem esse sentimento, né, de pertencimento, e a gente gosta desse sentimento. O ser humano, ele é tribal, né? E a tribo da maconha é muito forte, então você tem que saber que essa é uma raiz também muito forte que pode estar te prendendo no vício. E nessa tribo você começa então a aprender novas capacidades, né? Como a gente bem sabe, a maconha ela é ritualística. E nessa tribo você aprende todo o ritual de fumar maconha, que muitas vezes começa indo lá comprar a maconha e depois passa por todo aquele processo que você já conhece de chavar a maconha, apertar o baseado, acender o baseado, rolar o baseado, né? Enfim. E aí você começa a aprender toda aquela dinâmica que existe no ritual de fumar maconha. E ao mesmo tempo, né, que você aprende novas capacidades quando você começa a fumar maconha, isso, né, vai te mudando. A maconha também age nesse nível de capacidade de uma outra forma, de uma forma muito negativa, inclusive. Depois de um tempo fumando maconha, o que acontece, né? Geralmente, depois de alguns anos, você começa a usar a maconha para lidar com as suas emoções. Então, você sente um desconforto emocional, você sente um tédio, uma ansiedade, uma tristeza, uma frustração. E você fuma maconha para aliviar aquela emoção negativa. Qual que é o grande problema? Num primeiro momento, realmente você vai sentir um alívio, né? E pode te ajudar. O problema é que da próxima vez que você sentir aquela mesma emoção, você vai querer usar a maconha de novo, porque você constatou que ela te ajudou. E depois de um tempo, sempre que você passa por uma dificuldade na sua vida, a sua maneira de lidar com aquela situação, de lidar com as emoções negativas é fumando maconha. E qual que é o problema disso? Você desaprende a lidar com situações difíceis sem usar a droga. Ou seja, a maconha tira a sua capacidade de lidar com as suas emoções e de enfrentar situações difíceis como um ser humano adulto, né? Se você tira a maconha, você não sabe como passar ali por um momento de tédio, você não sabe como passar por um momento de ansiedade, de frustração, porque você condicionou o seu comportamento. Então, esse é um outro grande problema aí que a maconha causa na sua vida. Ela te torna incapaz de várias formas diferentes, né? Esse ponto da gestão das emoções é só um ponto que eu estou aqui deixando evidente para você entender, né? Para você entender como a maconha interfere aí nesse nível das capacidades, beleza? Então, a gente falou aqui já, né, de algumas mudanças que a maconha causa nos níveis de ambiente, nos níveis de comportamento, capacidade, tá certo? E existem mudanças ainda mais profundas. A maconha é a única droga que forma uma legião de militantes. Você já parou para perceber isso? Já parou para entender por que isso acontece, né? Isso acontece porque existe uma cultura canábica, né? O que eu chamo de bolha canábica. E essa bolha canábica é capaz de gerar mudanças nos níveis de crenças e valores. Existem 3 crenças centrais, né, que instalam aí na tua cabeça para quebrar qualquer barreira que talvez você tenha, que talvez estivesse te impedindo de começar a usar a maconha, tá certo? A primeira crença é de que a maconha não é uma droga.
A segunda crença é de que maconha não vicia. E a terceira crença é de que maconha não faz mal. Então, se maconha não é uma droga, se maconha não vicia, se maconha não faz mal, por que não fumar maconha? Então, quando você acredita nessas três histórias, fica muito fácil realmente você ir nessa direção. Por que você provavelmente nunca fumou crack? Né? Para pensar, porque você tem muita clareza de que é uma droga pesada, de que vicia e de que faz muito mal. Né? Se você não tivesse essa clareza, talvez você até tivesse experimentado. Por mais que digam aí que a onda do crack é muito boa, e é o que dizem aí as pessoas que usam crack, né? É só você parar para conversar com alguém que já usou crack, com alguém que usa crack, né? A pessoa vai te dizer que é muito bom, mas ainda assim, ainda sendo muito boa aquela onda, você não quer experimentar. Por quê? Porque você tem consciência da realidade, você tem consciência dos malefícios do crack, tá certo? Só que com a maconha, qual que é a primeira coisa que essa bolha canábica faz com você? É justamente, né, negar a realidade, te fazendo acreditar que maconha não é uma droga, né, que maconha não vicia e que maconha não faz mal. E aí, né, obviamente, você começa a usar aquilo ali indiscriminadamente. Então, existem várias outras crenças aí, tá, que vão sendo instaladas na sua vida conforme você vai usando a maconha, né, e se inserindo principalmente ali também, né, no meio dos maconheiros. A gente poderia passar aqui horas, né, falando só sobre crenças comuns que todo maconheiro tem, mas eu quero entrar aqui no outro ponto, que são os valores, beleza? Então, além de dizerem que a maconha não é uma droga, eles vão além, porque eles são ousados, tá? E eles dizem que a maconha é medicinal, e muitos vão dizer ainda que a maconha é sagrada. E quando você começa a encarar a maconha dessa forma, você começa naturalmente a valorizar a maconha. E é isso que a bolha canábica faz você valorizar uma droga. Você começa a ver valor em consumir uma droga, né? E você até se convence de que você está se fazendo bem com aquilo, né? E assim eles vão criando ali todo um romantismo, toda uma fantasia em volta da droga. E aí você lá, né, com os seus 15 anos, com os seus 18 anos, com os seus 20 anos, eu não sei quando você começou a usar a maconha, mas certamente você caiu aí no conto desse movimento global pró-cannabis, financiado por empresários milionários muito interessados em lucrar em cima desse negócio aí, do negócio da cannabis, e pouquíssimo interessados na sua saúde. E aí você caiu em todo esse conto e acabou começando aí a fumar maconha, e depois de alguns anos você estava viciado, né, colhendo aí os frutos do vício e entendendo na prática a realidade da maconha, que não tem nada a ver com o que você achava que era há alguns anos atrás quando você começou. E dessa forma a maconha vai criando raízes mais profundas dentro de você. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que quando você para de fumar aquele baseado, todas essas raízes estão te puxando de volta para ele. E depois de anos fumando maconha, você então passa a se reconhecer, a se enxergar como maconheiro. E esse título de maconheiro age justamente num dos níveis mais profundos de mudança do teu ser, que é a tua identidade. Então, ser maconheiro passa a ser parte da sua identidade. E se você quiser parar de fumar maconha, você vai ter que também querer deixar de ser maconheiro, além de querer mudar também todos os outros níveis que a gente já conversou aqui. E uma das coisas que impede muita gente de conseguir parar é que elas decidem parar de fumar maconha, mas elas querem continuar sendo maconheiras. E pode parecer engraçado, mas isso acontece. Elas querem, né, continuar ouvindo as mesmas músicas que fazem apologia à maconha, ou seja, elas querem continuar tendo o mesmo comportamento de um maconheiro, percebe? Então, elas querem continuar acreditando que a maconha é uma planta sagrada, né? Ou seja, elas querem continuar tendo a mesma crença de um maconheiro, elas querem continuar frequentando os mesmos ambientes onde o uso da maconha é algo normalizado, percebe? Então, se você quer parar de fumar maconha, se você quer parar de recair, parar de sentir vontade de fumar, parar de ser atraído para a droga, você precisa passar por um processo de mudança em todos os 7 níveis, beleza? Esse é o caminho mais eficiente para você conseguir realizar essa mudança na sua vida, beleza? E por último, a maconha age também no último nível da pirâmide, que é o nível do propósito. E como que a maconha age nesse nível? Vamos entender isso aqui.
Bom, a maconha age nesse nível de algumas formas, tá? Em última instância, na pior das situações, a pessoa se torna um militante da maconha, né? Esse passa a ser o propósito da vida da pessoa, defender a maconha. E aí ela assume que ela é maconheira, né? Ela não tem vergonha disso, muito pelo contrário, ela se orgulha de ser maconheiro, se orgulha de fumar maconha, e a vida da pessoa então gira, obviamente, em torno da maconha. E aí você percebe, né, que quanto mais profundas as raízes, mais difícil é para a pessoa sair daquela situação. Como é que você conversa com um militante da maconha sobre os malefícios da maconha? Como é que você mostra para essa pessoa que fumar maconha altera a estrutura do cérebro dela? É uma situação realmente muito difícil, a pessoa está ali completamente na defensiva, ela já escolheu o lado dela, escolheu defender aquele lado, com unhas e dentes inclusive, né? Então, para essa pessoa conseguir sair daquela realidade do vício, infelizmente, muitas vezes é só ela realmente quebrando a cara e sentindo, né, o peso do vício na própria pele. Muitas vezes não tem outro jeito, a pessoa tem que sofrer para aprender. Mas nem todo mundo se torna um militante da maconha, né? Que bom, mas de qualquer forma a maconha age a nível de propósito de outras formas. A maconha ela vai tirando a sua ambição pela vida, ela vai lentamente fazendo você ter menos vontade de ir atrás dos seus sonhos, de realizar os seus projetos, conquistar seus objetivos, conquistar a vida que você gostaria de ter, né? A maconha ela vai te deixando acomodado, ela vai fazendo você ficar confortável com o que você já tem, onde você já está só querendo fumar mais maconha. Então, como você pode perceber, a maconha ela vai criando raízes em todos os 7 níveis, né? Dos níveis mais rasos aos níveis mais profundos, tá certo? Então, se você quer parar de fumar maconha, se você quer parar de recair, né, e parar também de sentir essa vontade de fumar depois que você já parou, né, esse é o caminho. Agora você já sabe aonde você tem que agir em toda a sua vida. E eu sei que muitas vezes não é um processo simples, não é um processo imediato, né? Isso é importante você saber também, para você não criar aí uma falsa expectativa e acabar se frustrando, tá certo? O que acontece com muitas pessoas. Então, a pessoa às vezes está lá, né, ela decide parar, e aí ela para por um tempo, só que ela acaba recaindo. E aí a pessoa acaba se frustrando e acaba fumando ainda mais maconha para lidar com aquela frustração, por não saber lidar com a frustração de outro jeito, porque ela repetiu tanto, né, e foi condicionada, enfim. E aí a pessoa fica triste, né, por ter recaído, aquela recaída está se estendendo, e aí ela fuma mais ainda para lidar com a tristeza, porque ela também não sabe lidar com a tristeza de outra forma, já está ali há anos, né, fumando maconha para lidar com a tristeza. Então isso vira um ciclo sem fim, né, ou um ciclo com um fim muito prolongado. Uma recaída que poderia durar ali um dia acaba se tornando, né, uma recaída de um mês inteiro desnecessariamente, tá? Então não deixe isso acontecer na sua vida. Se você tem recaídas longas, provavelmente é isso que está acontecendo aí na sua vida. Então você tem que aprender a lidar com as suas emoções, lidar com a sua frustração, com as emoções negativas que você vive. Isso é uma habilidade, certo? Isso é treinável. Fumar maconha é uma estratégia que você desenvolveu, né, que você aprendeu ali através da repetição, como a gente viu, para lidar com emoções negativas. E agora o que você tem que fazer? Você tem que aprender novas estratégias para lidar com suas emoções, para lidar com situações difíceis. Você tem que aprender isso, né? Novas estratégias para lidar com as situações alegres também. Talvez o gatilho para você fumar são as situações boas da sua vida. Você quer comemorar, né? E aí você tem uma crença de que quando você fuma maconha, você torna o momento da comemoração, aquele momento de felicidade melhor do que ele é naturalmente. Então, assim, é complexo, existe ali uma certa complexidade no vício, existem muitos fatores, existem muitas crenças que podem estar te atraindo de volta para a droga, e nem todo mundo tem essa capacidade, né, de autoanálise, de autoobservação desenvolvidas, principalmente depois de anos distorcendo ali o seu estado de consciência com o uso da droga. Então, você precisa de um olhar de fora. Alguém de fora, com conhecimento adequado, consegue enxergar a sua situação com muito mais clareza do que você consegue enxergar nesse momento, e consegue também te orientar para você conseguir dar os passos certos e sair dessa situação
Então, como você viu, o vício é uma árvore que foi plantada, que foi regada e que foi cultivada por vários anos na sua vida. Eu te mostrei aqui nessa aula as fases da mudança e te mostrei também os níveis de profundidade da mudança, as raízes que te prendem no vício. E dentro de cada um desses tópicos que a gente viu, a gente poderia adentrar aqui e se estender muito mais, tá certo? E como eu te falei, eu te mostrei tudo isso para você entender aí a sua situação. A maioria das pessoas que está viciada em maconha não entende a situação que está vivendo. E aí a pessoa acha que parar de fumar maconha se trata apenas, de não usar mais aquele baseado, quando na verdade não adianta você parar de fumar o baseado sem fazer as alterações nos outros níveis, tá certo? Não adianta você cortar apenas os galhos da árvore e não arrancar as raízes da árvore. Se você não arranca as raízes, os galhos crescem novamente, é isso que acontece. Se você não faz ali as mudanças nos níveis de crenças, valores, identidade e propósito, se você não decide realmente deixar de ser maconheiro, muito provavelmente você vai acabar uma hora ou outra aí voltando a fumar maconha. Então não deixe que isso aconteça na sua vida, tá certo? E nesse momento então que você enxergou tudo isso, é importante você ser realista e entender que não existe pílula mágica, tá? Não dá para você mudar tudo isso da noite para o dia, é um processo, exige tempo, exige esforço, exige vontade, exige você querer muito fazer mudanças em todos os 7 níveis que a gente conversou aqui. Começa a alimentar essa vontade de mudança dentro de você. E uma das grandes dificuldades de você conseguir aplicar essas mudanças é que a maconha é uma droga que altera toda a sua percepção da realidade. Então você não enxerga as coisas com muita clareza. Para uma pessoa sem o efeito de nenhuma droga psicotrópica, já é difícil ter um estado de autoconsciência e de clareza do seu mundo interior, para fazer mudanças assertivas em níveis profundos, como a gente conversou aqui, como crenças, valores, identidade, propósito. Então, para uma pessoa que está constantemente se induzindo a alterações no seu estado de consciência, isso se torna ainda mais difícil, tá? Você precisa saber disso também. A maconha, ela embaraça o seu pensamento, ela perturba a sua capacidade de análise dos fatos, de análise do seu próprio mundo interior, das suas emoções, dos seus pensamentos. E eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo nesse momento, você quer mudar, você não quer mais ter que pensar em maconha todos os dias da tua vida, ter que fumar maconha. Se você fica sem fumar, você passa mal, você não consegue ficar sem fumar. Talvez seja assim que você esteja aí vivendo a sua vida por vários anos já, eu não sei. E você não precisa passar o resto da sua vida nesse ciclo, preso no vício, você não precisa disso. Certamente você já está aí colhendo os frutos dessa árvore que é o vício, e os frutos dessa árvore são amargos, como você bem sabe, absolutamente não são frutos saborosos, A falta de motivação, a falta de prazer em tudo na sua vida, a falta de vontade de fazer as coisas, a falta de produtividade, o isolamento social, a tristeza, a depressão, enfim. Eu não sei exatamente qual que é a sua realidade, mas eu tenho certeza que você já tem colhido frutos amargos dessa árvore do vício, certo? E é justamente por isso que eu quero te ajudar a arrancar essa árvore pela raiz, beleza? Para você parar aí de cortar galho e ir na raiz do problema de fato. Eu quero te ajudar individualmente, eu quero te ajudar para você conseguir aplicar na prática mudanças aí em todos os níveis que a gente conversou aqui nessa aula. Mudanças de hábitos, mudanças de rotina, estilo de vida, capacidades, mudanças de crenças, valores, identidade, propósito, todas as mudanças que você precisa para conseguir se libertar desse vício. O meu objetivo e a minha missão de vida é te ajudar a conseguir parar de fumar maconha, parar de recair e parar de sentir vontade de fumar. Então, se você quer isso para a tua vida, eu deixo aqui o meu convite para a gente começar um processo terapêutico onde eu vou te conduzir individualmente. Você vai ter 100% da minha atenção, beleza? 100% aí da minha dedicação para que você consiga realmente aplicar todas essas mudanças que a gente conversou aqui
E eu quero mais do que ninguém que você realmente consiga sair dessa situação. Eu acredito 100% na sua capacidade de conseguir sair dessa situação, tá certo? O único pré-requisito é você realmente querer parar de fumar maconha e você querer fazer as mudanças necessárias para que isso aconteça. E no mais, conte comigo, eu vou te guiar, eu vou te orientar, eu vou te conduzir, eu vou entender aí a sua realidade específica. A gente vai se encontrar toda semana por videochamada, você vai ter o meu suporte lá no WhatsApp, você vai ter acesso a materiais de apoio, exercícios, tudo que você precisa para conseguir realmente dar os passos necessários para realizar essa mudança na sua vida, para conseguir realmente se ver livre do vício na maconha. Então, se você quer que eu te conduza por um processo terapêutico estruturado, focado em te ajudar a parar de fumar maconha, parar de recair e parar de sentir vontade de fumar maconha, é só você clicar no botão aqui embaixo dessa aula, tá certo? E você vai ter acesso aí a mais informações sobre como funciona a psicoterapia que eu trabalho e conduzo os meus pacientes. Depois de atender centenas de pacientes, depois de centenas de horas atendendo e ajudando pessoas a saírem do vício na maconha, eu desenvolvi o método No-Back, que é o método que eu uso na psicoterapia, e esse método é fundamentado na terapia cognitivo-comportamental, que é a principal linha terapêutica usada no tratamento de dependência em maconha em todo o mundo. E dentro da terapia cognitivo-comportamental existe uma abordagem que é chamada de prevenção de recaída, muito conhecida também em todo o mundo. É a principal abordagem aí utilizada justamente na prevenção de recaídas para manter realmente a pessoa longe da droga. Então, o método No-Back é muito bem fundamentado em conhecimentos que já estão aí consolidados pela terapia cognitivo-comportamental. E além disso também o método No-Back é fundamentado na logoterapia, que também é um guia muito forte aí em toda a nossa psicoterapia, porque com ela a gente consegue fazer as mudanças necessárias em níveis mais profundos, nos níveis de identidade e propósito, tá certo? A gente consegue trabalhar aí questões realmente mais profundas que vão além da parte comportamental trabalhada com a TCC. Então, para a gente dar início a esse processo de mudança na sua vida, é só você clicar no botão aqui embaixo desse vídeo, beleza? Conte comigo. E se você tiver alguma dúvida, provavelmente em algum lugar aí dessa página que você está, tem o meu contato para você falar aí diretamente comigo, tá certo? Ou com o suporte, tá? E esclarecer aí qualquer dúvida que você tenha em relação à psicoterapia. Eu fico no aguardo do seu contato, será uma honra poder te ajudar, poder te conduzir, poder te guiar e te acompanhar nesse processo aí de transformação da sua vida, beleza? Conte comigo e até mais!